Amém, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. Romanos capítulo 7, versículo de número 1. Porventura ignoreis, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Olha o exemplo que ele dá, que a lei tem domínio sobre a vida do homem. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer-te a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realces pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Interessante Paulo falando aqui que nós estamos mortos relativamente para a lei. Ele não está falando aqui em primeiro sentido, em primeira mão, que nós estamos mortos para o pecado. Aqui está falando que nós estamos mortos para a lei. Porque a lei suscita o pecado. A lei demonstra o pecado. Por que agora, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Por que não há mais condenação? Porque nós estamos mortos para a lei. Nós estamos mortos para a lei que condena o pecado. Mas o que operou para que nós estejamos mortos para a lei? A Bíblia lá mesmo em Romanos diz que a lei estava enferma por causa do pecado. Ou seja, o pecado prevaleceu acima da lei. A lei não venceu o pecado. A Bíblia fala que, Paulo fala que a lei estava enferma por causa do pecado. O objetivo da lei, queridos, foi que o homem chegasse a um fim de si mesmo. No entanto, que Paulo nesse capítulo 7, no final desse capítulo, ele demonstra o fim de si mesmo. Ele fala: miserável homem que sou. Ele diz assim: o bem que eu prefiro fazer, eu só não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo.
Note, querido, tanto que nós precisamos da graça de Deus, porque o mal que nós não queremos fazer, esse a gente acaba fazendo. E o objetivo da lei é que o homem chegasse nesse ponto e dizer: eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser salvo. Salvo de quê? Salvo de mim mesmo. Salvo de mim mesmo. Paulo falou: eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo, o apóstolo Paulo, um homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, se eu não me engano, 13 cartas, que orava em línguas mais do que todos, que teve a revelação do terceiro céu. Ele diz: olha, eu conheço um homem que subiu no céu. Ele está falando dele mesmo. E nesse texto ele falando: eu não compreendo o meu modo de agir, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Querido, para nós desfrutarmos da graça de Deus 100%, nós precisamos chegar nesse ponto. Por que muitos não compreendem a graça de Deus? Porque eles não chegam nesse ponto. Eles camuflam. Eles acham que eles conseguem. Eles não falam com a boca: eu consigo, eu dou conta, eu posso. Mas dentro deles existe soberba, orgulho, de conseguir manter um padrão, de conseguir manter uma aparência. Não, querido, não. Tiago fala assim, que Deus dá maior graça, Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. O que é o soberbo? É aquele que acha que consegue, aquele que pensa, ele crê que ele consegue, e ele está sempre no âmbito do seu esforço, na força do seu braço. E com isso ele vai, olha o perigo, e com isso ele vai adquirindo até sucesso em muitas coisas na vida. Ele vai adquirindo sucesso em muitas coisas da vida. Mas, querido, Deus não nos chamou para nós termos sucesso em nós mesmos. Deus nos chamou para ter sucesso nele. E ter sucesso em Deus é depender inteiramente na graça dele, no favor dele. Hoje eu estava banhando e meditando. José, ele foi vendido como escravo, e na sua terra de escravidão ele prosperou. Ele organizou a casa de Potifar, ele colocou as coisas lá, num tanto que Potifar entregou tudo para que José cuidasse. Só que há alguns segredos que falam que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia prosperava. Seja na terra de escravo, seja na cisterna, seja na prisão, que lá na prisão, José foi para a prisão, a palavra do Senhor diz que o Senhor estava com ele, e lá ele adquiriu o favor do carcereiro. E o carcereiro pegou as chaves da prisão e colocou José para tomar conta da prisão. Note que o segredo de José é porque o Senhor estava com ele, a presença do Senhor estava com ele. Por isso que seja na casa de Potifar, na cadeia ou na casa de Faraó, José prosperava. Note que não é, querido, o lugar geográfico, tudo tem a ver o que tem dentro de nós. Da forma que nós acreditamos,
cremos no favor do Senhor, na graça do Senhor. Porque aonde Deus te colocou, querido, Ele te colocou ali como cabeça. Ele te colocou ali para reinar. Reinar não é mandar nas pessoas, não é você querer mandar nas pessoas, sobressair. Não, querido, pelo contrário, graça reinar é servir. No entanto, que José se tornou governador da maior nação, da maior potência mundial naquela época, para servir. Tanto que os seus irmãos foram lá e precisavam de mantimento, e ele serviu. Ele serviu de vida para aquele momento. Então, reinar, querido, primeiro passo em reinar é reinar sobre si mesmo, sobre esse modo de agir que Paulo está falando. Eu não compreendo. E quanto mais você vê que no decorrer ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos garante a vitória. Porque, pastor Clóvis, Jesus, quando ele veio morar dentro de nós, quando ele veio morar dentro de nós, ele veio habitar dentro de nós, ele não veio com culpa, com condenação, com lei. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você não pode ter esse modo de agir, esse modo de vestir, esse modo de falar. Não, querido, Ele veio morar dentro de nós, e através dele ter morado dentro de nós, as mudanças começaram. Porque muito diferente é quando você é acusado de algo, ou quando você é conscientizado de algo. Não, eu preciso mudar, eu preciso... Querido, a coisa mais difícil que existe é nós mudar a nós mesmos. Até por crenças que nós adquirimos desde criança, por maneiras erradas de crer, de acreditar. E quais todas as áreas da nossa vida, na área do casamento, das finanças. Tem pessoas que não acreditam que elas podem prosperar, que elas podem ser bem-sucedidas. Elas são presas nas suas emoções, no passado, na maneira que elas adquiriram a forma de administrar dos seus pais. E o Senhor, querido, está lidando conosco sempre com abundância. O nosso Deus é um Deus de abundância. Não temos um Deus de escassez, temos um Deus de abundância. Nós temos um Deus que é superabundantemente em nos abençoar. A Bíblia fala que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênçãos. Então, como eu me conformar com o que Deus fez em Cristo Jesus, querido? Eu vejo a importância da oração em línguas nesse processo na nossa vida, de desconstruir todo o pensamento, todo o sofisma, todo o engano. Tem pessoas que acreditam que Deus envia enfermidade para provar elas. Não, Deus está me provando com essa enfermidade. Querido, isso não é verdade. Qual é o pai aqui que, em plena consciência, dará enfermidade ou bate no filho até machucar o filho para ensinar algo para ele? Deus, quando quer nos corrigir, querido, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige o filho que ama. O Senhor corrige. O Senhor tem uma maneira de corrigir. Mas a sua maneira de corrigir não é como nós, os humanos, os homens. Muitas vezes Deus pode corrigir enviando até um sucesso para a sua vida.
Às vezes você não está preparado, não é que Deus vai te jogar para as cobras, não é isso, mas Ele vai te ensinar. Eu sei que Deus tem uma maneira, que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem, não coopera para o mal. Está escrito que Ele coopera para o mal, Deus enviou o mal. Tiago falou assim, olha, ninguém quando ao ser tentado pelo mal diz eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Meu Deus, Deus não tenta ninguém. Mas Ele diz que a própria cobiça, está tudo ligado com o que somos, a nossa natureza terrena. Mas como o Senhor mudou a nossa sorte? Enviando a natureza divina. Paulo achou a vitória nisso. Olha, eu posso ter uma natureza terrena por causa de Adão, mas eu tenho uma natureza divina por causa de Jesus Cristo. E existe práticas, existe maneiras de nós desenvolver essa natureza divina, ao ponto de ela estar acima da natureza terrena. Isso é liderar a si mesmo, isso é vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo não é você vencer pelos seus valores, por informações que recebemos. Vencer por dentro é vencer através da natureza divina. Por isso que Pedro fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva essa natureza divina que está dentro de você e dentro de mim. Nisso é importante a oração em línguas. Porque cada vez que nós falamos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. A parte em nós que comunga com Deus. A parte em nós que ouve Deus. A parte em nós que está o tempo todo pensando, recebendo as coisas do céu. Por isso que tem cristão que eles passam anos e anos dentro da igreja, mas pensando como o mundo pensa, administrando as suas coisas como o mundo administra. E Deus não nos chamou, querido. Por isso que a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo, porque qualquer mudança que o homem promove, ela é temporal. Qualquer mudança que é promovida pelo homem, ela é temporal. Ela é passageira, ela não é eterna. A palavra do Senhor diz que a única coisa eterna que existe é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a glória do homem é como a flor do campo, ela murcha, cai, logo a glória passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos seres eternos. E é aonde Deus planta a sua palavra em nós, querido. E o Espírito está a todo momento, chamando a nossa alma para o Espírito. E a carne está a todo momento chamando a nossa alma para a carne. Por isso que lá em Efésios, Paulo fala sobre essa batalha. A batalha da carne e do Espírito. Isso é porque a sua carne quer ter o governo da alma. E o Senhor nos deu o Espírito que quer governar a alma. Uma alma entregue a si mesmo, querido. Por isso que as pessoas estão adoecendo, depressão, síndrome do pânico. São doenças da alma, de como elas veem a vida, do natural
ao ponto de vista natural, circunstancial. Deus não nos chamou para ser circunstancial, queridos, e nem temporal. Nós somos seres eternos. Nós estamos fundamentados numa palavra eterna. Por isso que aquilo que Deus falou com você, querido, é a vitória garantida. Aquilo que Deus fala conosco, querido, é o nosso lugar de segurança, de vitória, de perseverança. Por isso não recua por causa da circunstância, ou por causa daquilo que você está vendo, ou por causa do natural, ou por causa do sentimental. Não desista, não recua. A oração em línguas vai fazer com que nós, em vez de recuar, nós avancemos. Em vez de recuarmos, nós estamos avançando quando estamos orando em línguas, porque estamos edificando a nossa fé. A parte em nós que acredita no que Deus diz, que se agarra no que Deus diz. É tão bom conversar com um irmão que está agarrado no que Deus diz. Que você não vê a boca dele declarar derrota, o comportamento dele, ele não só fala, mas ele está em plena vitória, em plena convicção. Não há dúvida, não há, como diz Paulo, duas visões. Ele não está de ânimo dóbrio. Uma hora ele quer uma coisa, outra não. Ele está sempre dando os passos de fé conforme Deus diz. Conforme Deus diz. Isso aqui tem um peso de glória, querido. Isso que tem valor na eternidade. Isso é o que tem valor na eternidade. É a ação da palavra dentro de nós. Quanto a palavra operou dentro de nós. Por isso que Tiago fala: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tem uns que acolhem a palavra, fica só no campo da alma, da emoção. Por isso que lá na parábola do semeador, Jesus falou: olha, aí veio os espinhos, uma caiu na beira do caminho, o diabo já foi e roubou. Porque o objetivo do diabo é roubar a palavra que Deus nos deu. O diabo não pede que as pessoas venham para a igreja. O problema é quando a pessoa ouve uma palavra de Deus dentro dela, querido. Porque aí muda tudo. Foi depositado dentro de nós o poder de mudar qualquer circunstância, de qualquer coisa no natural, querido, conforme a palavra que está dentro de nós. Porque a palavra dentro de nós, com o coração se crê e com a boca confessa. Quando é que somos um cooperador, uma pessoa que está cooperando com Deus? A palavra está agindo dentro de mim. E eu estou dando passos conforme a palavra está operando dentro de mim. Eu me tornei lavoura de Deus, cooperador de Deus. Por isso nós frutificamos para Deus. Frutificar não é um esforço da mangueira, por exemplo. Ela não se esforça para dar manga. Chega na época certa, ela dá manga. Ela dá a goiabeira da goiaba. Não é um esforço. Por isso nós começamos esse texto falando sobre a lei, porque a lei, ela suscita essa parte maligna no homem. Mas aí Paulo vai explicar, mas a lei é pecado, então a lei é pecado, ele diz de maneira nenhuma. Ele chama a lei de espiritual, justa,
e santa. Só que ele fala o seguinte: a lei é tudo isso, mas eu não sou. Ou seja, a lei é tudo isso, mas ela não tem o poder de me tornar tudo o que ela é. A lei é santa, ela não teve o poder de tornar um homem santo. Por isso que anualmente era apresentado o sacrifício para a purificação dos pecados. Como que se tornou um homem santo uma vez por todas, tinha que fazer de novo sacrifício de pecado? Por isso que Paulo, o escritor de Hebreus, diz que não resta mais sacrifício para os pecados, porque um único sacrifício foi suficiente, o sacrifício de Jesus. Mas o que tudo isso tem a ver com a lei, Júnior? Por que você está falando da lei? Porque a lei impede nós de desfrutarmos da graça. A lei impede nós de desfrutarmos da graça. A lei diz assim: você fez correto, você merece. Você se tornou obediente, você obedeceu, ok. Você não obedeceu, está mal. Se não obedeceu, não merece as bênçãos. Não merece. Na graça não é assim, querido. Na graça é por causa do sacrifício de Jesus. Na graça é porque aquilo que Jesus fez. Na graça é por causa do sangue de Cristo. O favor de Deus está sobre a sua vida. E agora, independentemente do que você faça, você viva o favor de Deus. Aí é onde muitas pessoas pensam: então agora já não é mais pela lei, estou na graça, então eu posso fazer o que eu quiser, posso pecar. Paulo falou assim: vamos continuar pecando porque estamos na graça? Aí Paulo fala: de maneira nenhuma, como eu me tornarei escravo pelaquilo que eu já fui liberto? Querido, uma pessoa uma vez escrava, depois que liberta ela não quer voltar para a escravidão. Talvez nós não temos dimensão disso, porque nós nunca fomos escravos, por exemplo, no trabalho natural. Mas fomos escravos do pecado, escravo do diabo, escravo dos vícios. Como que uma pessoa que foi liberta, ela não quer mais? Até porque, querido, ela foi liberta por amor. Ela foi liberta pela graça. Então ela se torna agradecida, ela vai ao Senhor agradecer, porque ela sabe esse lugar que Paulo falou: miserável homem que sou. Por isso que tem muitas pessoas que não recebem a graça de Deus, porque elas ainda não chegaram, ou chegaram nesse momento, elas maquiaram, elas não, eu posso, dou conta. Porque a graça de Deus é para os humildes, querido, é para aquele que reconhece que ele não pode. Jesus falou assim: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Você está entendendo o favor de Deus? Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mas não é para continuar doente, é para sarar. A lei não cura, querido, a graça cura. A lei não cura. Por exemplo, aqueles 10 leprosos que foram ao encontro de Jesus. Quando uma pessoa adquiria lepra naquela época, ela era afastada da sociedade, para que não contaminasse os outros. E houve um leproso que falou: Senhor Jesus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. E Jesus tocou nele,
Meu Deus, Jesus tocou nele. A lei, querido, diz que você não é aceito, a graça te acolhe. A graça te tornou aceitável diante de Deus, ao ponto do santo tocar no pecado e não ficar em pecado, mas transformar o pecador. O que a lei não conseguiu fazer, nos tornar santo, nos tornar justo, a graça veio e nos fez isso por nós, nos tornou justo, santo, separado, justificado. E isso não por obras, não por mérito, não por esforço, foi porque Jesus foi lá na cruz e pagou o preço por mim e por você. Jesus derramou o seu sangue e isso foi suficiente diante de Deus, isso foi suficiente diante dos demônios. A dívida, diz lá Paulo em Colossenses, que foi paga, o escrito de dívida foi pago, foi desfeito. Ele colocou, expôs ao desprezo todo o principado, toda a potestade. O Senhor Jesus venceu as obras das trevas, as obras do diabo, venceu a morte, para que eu e você, querido, reinasse aqui em vida, para que eu e você desfrutasse de todo o seu favor, de todo o seu amor, para comigo e para com você. Isso tudo pela graça. Não é que é de graça que não tem valor, querido. Pelo contrário. Muitas pessoas que pensam, agora é pela graça, então agora... Não é que é pela graça que não tem valor. Custou o sangue de Jesus, querido. Custou a morte do Filho de Deus. Por isso que Paulo fala, eu não vou receber a graça de Deus em vão. Não vou receber a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? Acrescentar obras naquilo que Jesus já consumou, naquilo que Jesus já disse, está consumado, está feito. A nossa condição na graça de Deus é desfrute, receba, descansa, aceite. Todas as vezes que você vir ao Senhor, na graça dEle, Ele vai dizer para você, receba, descanse, desfrute. É seu, receba, descansa, desfruta. Mas Senhor, não precisa fazer. Você não faz para alcançar, você faz porque você já está nesse lugar. Uma coisa, querida, é você ir para a guerra para vencer a guerra. E outra coisa é você estar numa guerra sabendo que você já é mais do que vencedor. Muda a mentalidade, muda a perspectiva. Por isso que Davi derrubou o gigante. E aquele exército todo de Israel, juntamente com o rei Saul, ficou amedrontado, pensando umas maneiras de como vencer aquele gigante. Davi simplesmente chegou lá e viu aquele gigante derrotado, porque ele não estava com medo dentro dele, ele estava com essa convicção, você está afrontando o exército do Deus vivo, e com Deus vivo as coisas é diferente. Ele veio contra Davi com espada, com escudo, e Davi, é muita graça de Deus, irmão, muito favor. Davi estava com estilingue, meu Deus, Davi estava com estilingue, para você ver a dimensão do favor de Deus, que não é você, o seu preparo, não é a sua condição, é o Senhor da guerra está com você.
e a maneira que Ele tem de usar, de nos prosperar, de nos fazer entrar nesse lugar onde os recursos não acabem, nesse lugar onde o suprimento nunca acaba. Todos os dias você tem condição de pagar as suas contas, você tem mais do que suficiente, você tem para abençoar. Querido, nós somos um povo que tem para abençoar, que tem para dar, que tem para ofertar, que não tem falta de nada. Se precisar de um recurso para isso, um recurso para aquilo, nós temos em Deus. E a oração em línguas vai edificando a sua fé para viver nesse lugar, no feito, onde as coisas acontecem, no feito de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, acontece sem o nosso esforço, sem a nossa... Foi Jesus que nos aconselhou, falou: não andeis ansioso pelo dia de amanhã, não andeis ansioso com quanto ao que há vez de comer e quanto ao que há vez de vestir. Foi Jesus que falou isso, irmão. Ele falou que sabe o que nós precisamos antes que as palavras venham na nossa boca. Ou seja, não é porque eu estou orando tanto, porque eu estou pedindo tanto, que Ele vai suprir minhas necessidades. Não, suprir as nossas necessidades já foi supridas na cruz do Calvário. Eu preciso ver as minhas necessidades supridas, eu preciso me ver curado, eu preciso me ver próspero. E ver isso é crer, é ver Jesus o tempo todo, em todo momento. Por isso que há essa importância de nós olharmos firmemente para Jesus. Porque uma das maiores estratégias do inimigo é que olhamos para a circunstância e mediante o que nós estamos vendo da circunstância, nós tiramos as nossas conclusões. Realmente está faltando. E realmente não tem. Realmente eu estou doente. Olha o sintoma aqui. Realmente eu só tenho para pagar minhas contas. Eu só tenho para o básico. Você compreende, querido, que se o inimigo prender a nossa visão no natural, nós abandonamos a nossa confissão de fé. E lá em Hebreus fala o tempo todo lá para nós não abandonarmos a nossa confissão de fé. Está faltando no natural, mas eu estou crendo. Minha fé diz que tem. Que tem. Tem porque tem. Eu sou curado, eu sou suprido, eu sou próspero, eu sou abençoado. Não tem como eu entrar no negócio e o negócio está errado, eu ficar lá de cauda, todo mundo prosperando, todo mundo, e eu de cauda. Querido, não. Você vai ser o primeiro, porque o Senhor te colocou naquele lugar para demonstrar o favor dEle, a graça dEle. E você vai chegar nesse primeiro lugar e não vai dizer: foi mérito meu. Misericórdia. Está amarrado, está repreendido essa soberba, onde muitos às vezes não diz com a palavra, mas dentro deles eles sabem que eles se esforçaram para chegar naquele lugar, enquanto muitos estão se esforçando para chegar e chegam lá suado. Você vai chegar lá e eles vão: mas você aqui, mas você não é o filho do carpinteiro?
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do Júnior? Eles até ajudam a gente com essas confissões, porque realmente Paulo fala, da minha carne, querido, não há bem nenhum. Na minha carne não há bem nenhum. E eu não, querido, eu vou confessar algo, eu não me esforço para fazer o bem. Deixa eu confessar algo para vocês, eu parei de me esforçar para ser um bom marido, para ser um bom pai. Eu parei de me esforçar para ter uma empresa gigantesca de ar-condicionado. Parei, querido. Sério. E deixa eu te falar, e Deus começou a fazer. Eu estou vivendo os melhores anos no meu casamento com a minha esposa, querido. Aonde nós começamos a aprender sobre a graça de Deus, que eu não trago cobrança sobre a minha esposa. Não é que ela não tenha as responsabilidades e eu não tenho as responsabilidades. Mas não é por meio de cobrança que ela vai cumprir a responsabilidade dela e eu vou cumprir a minha. Mas é por intermédio da graça. É por intermédio do favor. Porque a Bíblia diz que quem achou uma esposa encontrou o favor do Senhor. E quando nós começamos a tirar a lei do nosso casamento, por exemplo, a lei do divórcio, a lei do adultério, querido, todas essas leis, a lei ela traz o medo para as pessoas, e acaba as pessoas tendo medo de adulterar, medo de divorciar. Sério, e quando a lei é tirada e nós ficamos com a graça de Deus, nós encontramos o favor do Senhor, todas as áreas da nossa vida. Esses dias para trás eu comecei a confessar um valor semanal, um valor considerável, querido, que eu não ganhava antigamente. Ou se eu ganhava, eu tinha que ter muito serviço, eu tinha que trabalhar. Querido, o valor veio. Chegou sexta-feira, o valor que eu tinha confessado veio. E não foi por muito trabalho. A minha esposa é testemunha. Nós confessamos, Senhor, eu quero ganhar 5.000 reais essa semana. Chegou sexta-feira, nós estávamos com 5.000 reais. Queridos, se nós cremos corretamente, nós vamos viver, nós vamos desfrutar. É porque nós fomos ensinados de muitas maneiras de correr atrás, de ter uma alta performance, de se desenvolver. Não é errado você ter sucesso, mas não tem a ver com você e não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Como eu vou ficar batalhando por algo que Jesus morreu para me dar? Vocês estão me entendendo? Como eu vou ficar batalhando, me esforçando por algo que Jesus morreu para me dar? Já é meu, já é seu, já é nosso. E em julho, onde eu encontro tudo isso? Na graça, no favor, na justiça de Deus em Cristo Jesus. E como eu pego tudo isso? Pela fé. E eu não passei muito tempo declarando, eu tenho 5.000 reais, não passei. Eu falei para o Senhor, eu acho que eu orei uma vez só, Paulo. Senhor, obrigado por 5.000 reais essa semana. Eu fiz uma oração.
Querido, 5 mil reais para Deus não é nada. Imagine que Deus quer trazer para nós 50, 100 mil reais. Ah, Júnior, para que esse tanto de dinheiro? Querido, se você tem o coração na obra de Deus, no reino de Deus, você sabe que o reino de Deus precisa. E isso é conversa que o reino de Deus precisa de dinheiro. Isso é mentira. Precisa de dinheiro, irmãos. Tem irmãos que trabalham tempo integral na obra, eles estão o tempo todo trabalhando, eles precisam ganhar bem. Melhor do que os funcionários de outras empresas. Porque no reino de Deus, todas as coisas não devem ser melhor, são melhor. Certa vez, os discípulos falaram assim para Jesus, Senhor, Jesus está falando uma parábola, não lembro qual, e os discípulos falaram, Senhor, nós abandonamos, nós deixamos tudo por causa do Senhor. E Jesus falou para ele, vocês vão receber nessa vida e na vindoura. Mas essas coisas não vão acontecer pelo fato do tanto que eu fizer, o tanto que eu orar, o tanto que eu jejuar, o tanto que eu me dedicar aqui na igreja, o tanto que eu... Querido, não, eu me dedico aqui é porque o Senhor, por causa do favor do Senhor. Isso é uma medida 10 vezes maior do que a nossa. Você podia ir em algum lugar por si mesmo, a graça de Deus te leva num lugar 10 vezes maior. A graça de Deus faz José morar numa prisão, dormir em um presidiário e acordar no outro dia governador da maior potência do mundo. Onde já se viu isso? Um homem dormir na cadeia, acordar, revelar o sonho de Faraó e acordar o governador da maior potência. Me explica. A graça, querido, é o favor do Senhor. E todos vão dizer, o Senhor é contigo. E você vai dizer, a mão do Senhor fez isso. Por isso, crie as suas expectativas em Deus. Desenvolva a sua expectativa em Deus. Aleluia, tire a sua expectativa dos homens, do natural, do governo. Isso tudo é porque tem nada a ver, querido. Isaac prosperou no deserto, Isaac plantou no deserto, ele desenvolveu uma maneira de irrigar a terra, e ele plantou no deserto, a Bíblia diz que ele plantou e colheu 100 vezes mais. O Senhor te dá estratégias, querido, enquanto uns estão voltando para trás, você está continuando, porque sabe que o Senhor está com você e vai dar certo, já é um sucesso, já deu certo. Já deu certo. E a graça de Deus, ela nos deixa desarmados diante do Senhor. Desarmados, sensíveis, quebrantados. Senhor, é do jeito que o Senhor falar, é do jeito que o Senhor fizer. Amém, queridos? Em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Em nome de Jesus, nada sobre nós mesmos, mas tudo sobre Ele. Amém? Se você trouxe a sua oferta, pode colocar ali no gasofilaço. Deus abençoe. Amanhã continua os 52 dias de oração. Domingo nós estamos aqui.
No nome de Jesus. Amém.